Natana, vamos ali para uma pergunta agora, fugindo um pouquinho do livro, né? Sempre Uhum. lembrando que tem gente que vai nos assistir aqui que está estudando psico, algumas pessoas estão querendo entrar para psico e tal. Falar um pouquinho mais da Natana profissional agora, tá? Como você lida com a pressão e as expectativas que os pacientes e suas famílias colocam em você como psicóloga? Uhum. Então, vou falar que eu já tentei muitas coisas na minha trajetória e que no início era bem difícil, porque eu tenho um esquema de busca por admiração também e por reconhecimento, e muitas vezes, diante dessas expectativas, dessas, querendo ou não, né, a pessoa ela vem num estado muitas vezes de sofrimento, nos procurar, e claro que ela deposita muita confiança de que a gente vai resolver aquilo por ela, muitas vezes, sem que ela precise realmente fazer grandes esforços, o que obviamente não é possível, mas existe muitas vezes essa distorção. Então, isso já me angustiou muito no início da minha carreira. Eu sempre gosto de compartilhar, inclusive nas minhas aulas, porque eu entendo, né? Hoje mesmo, uma pessoa que eu supervisiono me mandou mensagem assim: Meu, eu não dormi essa noite com uma mensagem que um paciente me mandou falando, né, de uma expectativa que tem em relação à nossa próxima sessão de resolver determinada questão. Então, eu sei que é algo muito comum, muito compartilhado por nós psicólogos, essa questão realmente de se angustiar, porque a gente quer ajudar da melhor forma possível as pessoas que confiam no nosso trabalho, a gente se sente muito responsável pela história de vida de cada um, mas obviamente que não é um trabalho que a gente pode fazer sem que a pessoa se comprometa, sem que ela se autorresponsabilize por fazer aquilo que é necessário enquanto necessidades emocionais da vida dela, enquanto esquemas que ela apresenta, considerando essa leitura da terapia do esquema. Mas a coisa que, sem dúvida, mais me ajudou foi conforme eu fui me autoconhecendo melhor, e, de novo, por isso que eu acho que eu me encantei tanto pela terapia do esquema, porque ela não só mudou totalmente o jeito que eu passei a conduzir a minha vida profissional, mas também a minha vida pessoal. Quando eu comecei a entender o que cada paciente ativava dentro de mim, enquanto esquemas que eu tenho, e passei a cuidar dos meus esquemas, ao invés de focar tanto no que a pessoa estava fazendo para mim, que estava me afetando, foi um grande divisor de águas, porque à medida que eu entendi assim, não é o que a pessoa faz, o que ela fala, mas o que ativa dentro de mim, e é nisso que eu preciso conter, é esses antídotos que eu preciso realmente utilizar na minha vida. Foi quando, então, eu consegui conduzir as coisas de uma maneira muito melhor, muito mais saudável e leve, que é como eu me sinto atualmente. Mas, sem dúvida, foi uma grande jornada até aqui. E o que foi fundamental, sendo bem honesta, eu sei que eu sou suspeita para falar, como autora de vários materiais dentro da terapia do esquema, mas foi, sem dúvida, a terapia do esquema, e é por isso que eu gosto tanto de publicar e venho sempre, cada vez mais, pensando em materiais dentro dessa área. Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, quem já compra da Sinopse já sabe. Se você compra e não sabe, te liga. E se você não nos conhece, presta atenção nesse detalhe importante que eu vou dizer para vocês agora. Só na Sinopse você tem atendimento personalizado. É só entrar em contato conosco pelo WhatsApp 51 3600 6699. Detalhe, das 8 às 23h59, de segunda a sexta, e aos sábados, das 8 às 18, tá bom? Tira a dúvida de livro, quer saber um pouquinho mais sobre o Manual de Técnicas de Terapia do Esquema da Natana, sempre vai ter alguém para esclarecer as suas dúvidas. 51 3600 6699. Natana, qual o seu conselho para alguém que está considerando se tornar um psicólogo, ou que começou agora na carreira, ou que está saindo da faculdade e adentrando nessa profissão tão nobre e extremamente importante nos dias de hoje? Então, eu vejo que quanto mais autoconhecimento a gente tiver da gente, isso não é só para os pacientes, é muito para nós, enquanto profissionais ou futuros profissionais ou prováveis profissionais, né, que ainda está nesse caminho de tomar a decisão, melhor vai ser para que a gente consiga conduzir com assertividade o nosso caminho. Eu sempre falo, né, considerando novamente terapia do esquema, mas que é a minha base,
a gente tem dois caminhos na vida, né? Ou ser controlado pelos nossos esquemas ou aprender a controlar eles. E quando a gente aprende realmente a controlar eles, a entender de fato a nossa história de vida, o que é compatível com a gente, quais são as nossas necessidades, melhor a gente tende a conduzir aquilo que a vida vai nos apresentando e aquilo também que a gente vai buscando ao longo da nossa vida, enquanto sonhos, enquanto objetivos. Então, eu vejo que eu sei que parece clichê, porque se fala muito sobre isso atualmente, mas eu acredito de fato que o autoconhecimento ele liberta a gente de muitas questões que acabam sendo pedras no nosso sapato, ou até na nossa mochila, né? Que eu falo que às vezes a gente carrega tantas pedras que a gente precisa levar elas de mochila já na vida. Mas quando a gente desenvolve esse autoconhecimento, a gente começa a ter o controle de ir eliminando essas pedras e, de fato, conseguir ter muito mais satisfação naquilo que a gente escolhe trilhar. Excelente, excelente. E para finalizar, Natana, onde o pessoal que está nos assistindo agora pode te encontrar, pode falar com você? Eu costumava falar nas antigas entrevistas que é a hora do jabá, aquela hora que você vende o teu peixe, é uma maneira que a gente tem de agradecer, né, pelo teu tempo, por ter doado essa 1 hora aqui com a gente e possibilitar que as outras pessoas possam te contatar, te conhecer um pouquinho mais e um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Vamos lá. Então, podem me encontrar no Instagram, é Natana Tainara, ou @mudice.com.br. Vocês me encontram tanto no Instagram com esse endereço, quanto no TikTok, que eu também posto bastante vídeos por lá. Tem um canal do YouTube também, que ele é específico sobre terapia do esquema, então eu posto constantemente vídeos lá, inclusive tem playlist com vídeos de técnicas para cada um dos esquemas, playlist contextualizando cada um dos esquemas, que os terapeutas, inclusive, têm utilizado muito como forma também de fazer a conceituação de casos dos pacientes. Então, geralmente as pessoas têm me dado feedbacks, Natana, eu vejo que o paciente tem esses esquemas, daí eu encaminho especificamente os vídeos lá do teu canal que fala e explica cada um dos esquemas, a origem, como se apresenta ao longo da vida. E isso tem ajudado, inclusive, as pessoas a terem essa compreensão mais estruturada dos seus padrões. Então, por lá no YouTube também vocês me encontram como Natana Tainara ou @mudice.com.br. E em todas as minhas redes sociais é sobre isso que eu mais falo, sobre terapia do esquema, porque é a linha que eu mais utilizo, como eu compartilhei ao longo dessa entrevista, que inclusive, grande prazer, como eu falei já no início, estar aqui com vocês falando sobre esse tema. E inclusive, também, um ponto super bacana que eu acredito é que a gente fala tanto na terapia do esquema, no tratamento de questões que já estão construídas na vida das pessoas, mas nas minhas redes sociais, especialmente no meu TikTok, Instagram, eu tenho mostrado na prática o meu dia a dia, como eu compartilhei antes, com a criação do meu filho, inspirado na terapia do esquema, pensando justamente nessa prevenção dos esquemas negativos, no suprimento das necessidades emocionais. Então, eu mostro na prática, todos os dias, nas redes sociais, justamente a nossa rotina em que a gente vai aplicando as técnicas do manual, dos Rick Cards, que eu compartilhei ao longo da entrevista com vocês. E conforme a gente vai aplicando, também eu vou compartilhando os resultados disso, porque eu também estou aprendendo nessa nova jornada e acredito que também estou desbravando, de certa forma, uma outra lógica dentro da terapia do esquema, que é a prevenção de tudo isso, né? Que é iniciar a criação de um filho considerando essas bases da terapia do esquema, que geralmente a gente considera lá no tratamento da pessoa adulta, que já passou por todas essas adversidades, mas tentando pensar em como é possível a gente utilizar disso para prevenir e não precisar mais tarde remediar muitas coisas. Oi, gostou desse vídeo? Aqui e aqui existem mais 2 links para você continuar assistindo um excelente material sobre psicologia. E aqui embaixo, um cupom de desconto para você comprar em nosso site. Tchau!